Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39, de 180, Entra e Coopera. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 39, de 180, Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9, 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia, na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com a lição Entra e Coopera. É interessante Emmanuel utilizar esse título, Entra e Coopera. E ele utilizou esta passagem evangélica que eu convido você para poder ler
no Atos dos Apóstolos. Um resumo rápido, Saulo de Tarso, que estava sendo grande perseguidor dos cristãos, ele foi até Damasco, e na estrada ele estava com os seus guardas, não é? E naquele momento ele viu uma luz muito intensa, e o cavalo dele então o derruba, e aquela luz realmente muito grande, ele não vê outra coisa a não ser a luz. E ele então pergunta, quem é, Senhor? E a voz responde, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, eu sou Jesus. E naquele momento, aí está essa parte da passagem, e ele tremendo e atônito. Aí é Saulo, né? Está tremendo e atônito. Atônito é espantado, confuso. Ele então disse, Senhor, que queres que eu faça? Não é? Porque ele estava ali com medo, tremendo, mas ele estava lúcido. Então aquilo estava acontecendo, não era por acaso. E ele então pergunta a Jesus, que queres que eu faça? E Jesus então responde, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então é muito importante isso. E essa questão de entra e coopera é mais ou menos dentro da passagem. Ele vai entrar na cidade e vai passar a cooperar com o cristianismo. Mas Emmanuel vai nos explicar o que nós podemos subtrair desta lição maravilhosa. Ele diz, esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Então ele diz que aqui nós podemos aprender esta compreensão que nós temos que ter a respeito do serviço do Cristo. Diz na segunda parte, se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Então, Emmanuel está perguntando para nós que o mestre apareceu para aquele rabino apaixonado, porque ele era apaixonado pela sua doutrina, não é? E ele estava equivocado completamente. E naquela luz divina e imortal, ele dirigiu ali algumas palavras diretas e inovidáveis ao coração, isto é, inesquecíveis. Por que não terminou o esclarecimento? Eis a pergunta. Por que não terminou o esclarecimento? Então ele falou algumas palavras para ele, mas não terminou o esclarecimento. Recomendou-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber. Então Jesus poderia ter dito tudo ali, o que ele deveria fazer. Mas, no entanto, disse para ele simplesmente entrar na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Isso é muito importante. Então, nós compreendendo isso, ele ainda vai continuar aqui nos explicar melhor ainda esta questão. Por que ele não explicou tudo? Emmanuel então diz, é que a lei da cooperação entre os homens
é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Então, ele está afirmando, Emmanuel, que a lei da cooperação entre os homens, um coopera com o outro, é o generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. Então significa que se eu estou precisando de uma diretriz, eu estou equivocado, ou eu estou com meus pensamentos em turbilhões e tal, e aí o meu mentor não tem como se achegar a mim, não é? E o que ele faz? Ele utiliza de um companheiro, de um amigo, que se chega até a mim, não é? E acalma minha mente. E me passa aquela compreensão que eu preciso, não é? Nesta outra parte, ele diz, o mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Essa frase aqui diz tudo. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Então, a consolação é entre nós mesmos. Aqui nós lembramos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é amando a nós mesmos, não é, que nós vamos amar a Deus. Então essa consolação se dá através de nós. Então quando ele falou isso naquela época, o que sucedeu? Ele entrou na cidade, ele estava na pensão e a inspiração veio para Ananias. Ananias, que era uma pessoa muito humilde, um trabalhador do Cristo, e Saulo foi em busca dele. Em busca dele. E aí, Ananias tem a inspiração de ir naquela pensão para ali curar uma pessoa. E ele sabia que era Saulo. Ele ficou com medo, mas como ele estava tendo aquela inspiração, ele falou, eu vou lá, não é? E foi através da humildade, não é, de Ananias, que Saulo então percebeu o que era o cristianismo. Que o cristianismo era isso, era o amor de um para com o outro. Isto era o cristianismo. Então, continua dizendo, então o mestre ensina os discípulos e consola-os através deles mesmos, né, deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Então, quanto mais nós trabalharmos em prol do nosso próximo, mais nós estamos alcançando a esfera da influenciação. Porque nós estamos ajudando uns aos outros. Por isto está mais habilitado para constituir-se o seu instrumento fiel e justo. Então, quanto mais nós ajudamos as pessoas, mais Jesus nos ajuda para que a gente possa ajudar os outros. Então nós passaremos a ser cada vez mais um instrumento fiel e justo de Cristo. Ele volta na questão do Paulo de Tarso, dizendo, Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Então, depois que Jesus aparece naquele resplendor, né, inclusive a sua luz cegando ele de tal forma que, não é, que ele não estava preparado para aquilo, mas ele foi obrigado a se socorrer-se de Ananias, ou ter a ajuda de Ananias, para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Então, naquele momento, ele teve um choque de mudança de pensamento, que ele tinha que deixar o orgulho
a soberba. Ele tinha que passar a ser uma pessoa mais humilde. Nesta outra parte, ele diz: essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores. Olha, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Então, nós que estamos estudando aqui essas lições, então isso não é o bastante. Nós estudarmos aqui não é o bastante. Ele diz que esta lição deveria ser bem aproveitada por nós. Por quê? Principalmente aqueles que esperam ansiosamente a morte do corpo, que acreditam que vão ter uma transferência para mundos superiores, tão somente por terem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros. Não é suficiente. Não é suficiente, é o que ele está dizendo. É preciso nós nos relacionarmos uns com os outros, ajudando-nos mutuamente. E continua dizendo, meditando o ensinamento, perguntem a si próprios. Ele está falando conosco, comigo, com você. Meditando sobre esse ensinamento, pergunte a si próprio. O que faria nas esferas mais altas? O que nós faríamos em esferas mais altas? Se nós chegássemos, vamos dizer, na esfera de Jesus. Uma coisa inconcebível, mas vamos falar no ponto mais alto. O que nós faríamos lá? Se nós ainda não nos apropriamos de valores educativos que a Terra nos pode oferecer. Então, é como você pegar uma criança do jardim de infância e levar ela para a universidade. O que vai adiantar? Nada. Porque ela não está preparada para chegar na universidade. Quando ela percorrer todas as séries, não é, do ensino educacional, é que ela vai poder entrar na universidade. Aliás, assim como no mundo espiritual, a criatura que não estuda, que não passa série por série devidamente, o que acontece? Ela não entra na universidade, por não ter estudado antes. Não é assim? Da mesma forma no plano espiritual. Ao nós desencarnarmos, nós iremos para o nível espiritual que nos compete. E não adianta nós ficarmos almejando os planos superiores. Nós temos que almejar os planos superiores através do nosso trabalho junto às pessoas. Na conclusão, Emmanuel nos dá um puxão de orelhas. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, que é para que nós possamos nos levantar do passado. O que significa isso? Esquecermos o que fizemos. Esquecermos o que fizemos. O que fizemos já foi feito e pronto. Não é? E seja de bom, seja de ruim. Mas que nós possamos nos penetrar na luta edificante de cada dia, a partir de hoje. Não é? Porquanto o trabalho sincero da cooperação fraternal é nós nos relacionarmos uns com os outros, nos ajudarmos mutuamente, assim como Paulo, que era um rabino conhecido, rico financeiramente, não é? Ele teve ali que receber o tratamento de Ananias, que era uma pessoa muito simples. E assim nós vamos receber de Jesus os esclarecimentos necessários. Muito bom esse conteúdo, e
Cada vez mais nós estamos nos integrando numa forma de raciocínio, que o raciocínio ele tem que ser lógico, e todos nós estamos caminhando para este amor fraternal, de uma forma ou de outra. Então, uma paciência que você tem para com a pessoa, uma palavra amiga, um sorriso, tudo isto contribui para a sua vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.